Maravilha, pessoal. Vamos dar sequência aí em mais uma aula de DAX. Hoje a gente vai aprender uma das funções mais utilizadas dentro do Power BI, o famoso Calculate. O Calculate, pessoal, só para vocês fazerem uma relação aí com o Excel, ele simula o conte C, soma Cs, média Cs. Então, toda vez que vocês utilizarem essas fórmulas, lembrarem do Excel, vocês poderão resolver com Calculate. Beleza? Então, como agora a gente vai iniciar uma série de medidas, como melhores prática, o que eu aconselho? A gente criar uma nova tabela aqui e vamos chamar de medidas. Então, vou colocar aqui, ó, underline, medidas. E aqui eu vou abrir chaves e fechar chaves. Opa. Bacana. Por que eu coloquei um underline aqui, pessoal? Para ficar ranqueado aqui, ok? Então, clicando aqui nesses três pontinhos, ó, nova medida, eu poderia também clicar com o botão direito. Então, vamos lá. A primeira fórmula que nós vamos fazer, vamos utilizar o Calculate. Eu quero contar a quantidade de pedidos em que o lucro foi maior que R$30. Então, eu vou colocar aqui, ó, lucro maior que 30. Ok, então vamos lá. Calculate. Como indentação, eu vou jogar aqui para baixo, Alt Enter. E aqui, ó, seguindo a argumentação, a expressão que eu quero utilizar é o count. Porque eu quero contar a quantidade de pedidos em que o lucro foi maior que 30, né? Count, contar. Então, ó, vou utilizar o count. Beleza. Agora, qual é a coluna que está contida essa informação, né? Então tá aqui, ó, na tabela fato TBL vendas. Então aqui, ó, vou colocar o aspas, TBL vendas lucro. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Aqui, ó, TBL lucro. Beleza. Fechei aqui, vírgula. Agora vamos utilizar o filtro, ó. O filtro 1. Então, Alt Enter. E eu aqui para indentar, né? Eu vou. O que eu quero? Contar na tabela TBL lucro. Eu quero contar tudo que for maior que 30, certo? Sendo assim, fechei o parênteses. Prontinho, pessoal. Vamos testar aqui. Eu vou colocar um cartãozinho e vou colocar a medida aqui, ó. 7.248 pedidos em que o lucro for maior que 30. Vamos verificar? Então aqui, ó, eu venho aqui na TBL vendas, lucro. Eu vou infiltrar número aqui, ó, maior que 30. Olha lá, 7.248 linhas filtradas. E aqui, 7.248. Bacana? Agora, olha que bacana. Você fez eu vou copiar e colar aqui, ó. Vamos criar outra medida. Eu clico em medidas, botão direito, nova medida. Então eu vou colar aqui novamente. Só que olha que bacana eu vou fazer agora. Então lucro, então aqui no outro foi quantidade, né? Então aqui eu quero que soma. No Excel é o soma C. Então aqui no lugar do count eu vou usar o sum de soma. Sum.
Então, nesse primeiro argumento é onde eu coloco a função que eu desejo. Sendo assim, eu coloquei o sum, porque eu quero que some a quantidade de lucro de todos os pedidos que foram maior que 30. Então, eu venho aqui. O que é bacana, pessoal, que eu costumo fazer é o seguinte, ó. Vou colocar um cartão aqui. Ele trouxe a soma. Eu clico na medida, não é soma, não é dinheiro, não é lucro. Então eu venho aqui, ó, e coloco o cifrão, né? Muito importante também vocês identificarem a moeda. Aqui está dólar, mas no caso, se for aqui no Brasil, teria que procurar aqui o real. O que eu costumo fazer? Para ficar mais organizado, né? Eu coloco 1, medida 1, dois ponto, medida 2. Por que eu faço isso? Conforme você for ir adicionando as medidas, ele vai deixando na ordem, né? Futuramente, aqui nas próximas aulas, eu vou ensinar a fazer pastinhas, né? Pastinhas dentro de medidas, que aí vai ficar mais organizado ainda. Por enquanto, a gente está trabalhando só com uma base de dados, né? Só com uma tabela fato com N dimensões. Mas imagine que a gente esteja trabalhando com 40, 50 planilhas, muitas medidas. Então, a gente precisa já colocar uma organização para não se perder ao longo dos cálculos. Mesma coisa aqui, pessoal. Vou criar mais uma aí para a gente fechar. Tem a fórmula no Excel chamada média Cs, né? Então, é isso que a gente vai falar. Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou chamar de 3. Em vez de soma, eu vou colocar média. E como que é média em inglês? Average. Olha lá. E assim sucessivamente, pessoal. Eu lembrei, vamos fazer mais uma? Por exemplo, eu quero colocar um between, né? Entre 14.4 a 27. Eu quero a contagem. Então, vamos lá. Vou adicionar mais uma. Então, aqui eu vou colocar duas condições no calculate. Seria o nosso conte Cs, né? Vou colocar aqui como 4 conte Cs. Vamos lá. Calculate. Alt Enter. Vou dar um tab aqui. O que eu quero? Um count. Aspas, vou chamar a tabela TBL vendas lucro. Ok. Fechei. Agora os filtros. Alt Enter. O primeiro filtro vai ser a TBL vendas lucro. Cadê ela? Tem que ser maior ou igual 14. E aqui eu vou colocar outro filtro. Ó. Tá vendo que quando eu coloquei a vírgula já habilitou a outra argumentação? Então, Alt Enter. Vou copiar aqui, ó. E aqui tem que ser menor ou igual a 24. Então, como é a última condição, eu fecho com parênteses aqui, ó. Quando eu coloquei o último parênteses, percebe que aqui ativou também. Então, fechou. Eu vou colocar mais um cartãozinho aqui. Olha lá. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço aí mais uma vez a presença de vocês e que vocês possam compartilhar esse vídeo aí para os amigos, para que essa corrente aí de compartilhamento de informação possa gerar bastante frutos aí. Bacaninha, pessoal. Até amanhã e tamo junto.